Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 9 de maio, nós vamos meditar de Neemias, do capítulo 4 ao capítulo 6. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Para toda batalha é necessário uma estratégia, e Neemias nos ensina sobre isso. A defesa contra os adversários é o nosso tema do capítulo 4. Tendo Sambalate ouvido que edificamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitindo-lhes isso, sacrificarão? Darão cabo a uma obra num só dia? Renascerão do acaso dos montões de pó e pedras que foram queimadas? Estava ele com Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, vindo uma raposa, derribará esse muro. Ouve o nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu pobre sobre a cabeça deles e faze que seja despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubra as iniquidades e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença daqueles que edificam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo de trabalhar. E é nesse texto que vamos meditar no nosso versículo do dia. Hoje está tão especial que eu recomendo você a ter o tempo para esse versículo do dia, porque tem muita coisa que Neemias vai nos ensinar neste versículo aqui. Mais uma vez, é uma oração. Falei isso ontem, né? Que Neemias, ele é conhecido, o seu livro é conhecido por ser um homem de oração, né? Por essa jornada de fé, perseverança que Neemias tem. E no seu livro de 13 capítulos, ele acumula 10 orações, né? Acabamos de ver mais uma das orações deles. E mais ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, amonitas, os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começava a fechar as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão entre eles. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Olha mais uma vez aqui. Oração, falamos isso ontem, né? Neemias nos mostra que a oração exige uma ação, e aqui ele faz. Vamos reconstruir, vamos orar, mas vamos colocar vigia, né? E ele nos traz estratégias em meio às adversidades. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: não saberão disso e nem verão, até que entremos no meio deles e o matemos. Assim faremos cessar esta obra. Quando os judeus que habitavam a vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por família, no lugar baixos e aberto, por detrás do muro, com as suas espadas e lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres e aos magistrados, a todo o restante do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, que grande e temível é, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, filhas, pela vossa mulher, pela vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltaram todos nós ao muro, cada um à sua obra.
Daquele dia em diante, metade dos moços trabalhavam na obra e a outra metade empunha lanças, escudos, arcos, couraça. Os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. E os carregadores, que por si mesmo tomavam as cargas, cada um das mãos faziam a obra, com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada na cinta, e assim edificavam. E os que tocavam a trombeta estavam junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separado, longe um dos outros. No lugar em que ouvistes o som da trombeta, para ali correrei para ter conosco. E o nosso Deus pelejará por nós. Assim, trabalhamos a obra, metade empunhava a lança, desde o dia até o raiar, ao sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo, disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirva de guarda e de dia vocês trabalhem. Nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus moços, nem os homens da guarda que me seguiram largarão as vossas vestes. Cada um se deitava com a arma à sua direita. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia aqueles que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos, nossas filhas, que nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo no meio da fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado, até o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne, como eles, e os nossos filhos são tão bons como os deles. Eis que sujeitamos nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. Alguns das nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos, as nossas casas, as nossas vinhas já são dos outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor a estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres, os magistrados, e lhe disse: sois usurários, cada um para com seu irmão. Convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhe: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a agentes, segundo as nossas posses, e vós outra vez negociarei vossos irmãos, para que seja vendido a vós? Então se calaram, e se acharam, não acharam o que responder. E disse mais: não é bom que fazeis. Porventura não deveis andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios e dos nossos inimigos? Também eu e meus irmãos, os meus moços, lhe demos dinheiro emprestado, trigo, demos a mão acesso ao empréstimo. Restituí-lhes hoje, eu peço, as suas terras, suas vinhas, seus olivais, as suas casas, como também 1/10 do dinheiro de trigo que vinha do azeite que exigistes deles. Então responderam: restituiremos e nada lhe pediremos, faremos assim como dizes. Então chamei o sacerdote e os fiz jurar que fazia segundo o que prometera. Sabe por quê? Isso era determinação lá na lei de Moisés, né? Que eles não deveriam trazer opressão sobre os seus irmãos, né? Nem usar de usúria para com os seus irmãos, nem comprá-los como escravo. Está determinado na lei de Moisés, lá em Êxodo 22, Levítico 25, Deuteronômio 23, você vai encontrar falando a respeito disso. Também sacudi o meu regaço e disse: assim faça o Senhor, sacuda da sua casa, do seu trabalho, de todo homem que não cumprir esta promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém. E louvaram ao Senhor. E o povo fez segundo a sua promessa. Também desde o dia em que foi nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º até o 32º ano do rei Atarxerxes, 12 anos,
nem eu e nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo, lhe tomaram pão, vinho, além de 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor a Deus. Antes, também, na obra deste muro, fiz reparação, e terra nenhuma compramos. Todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados e os que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia era um boi, 6 ovelhas escolhidas, também das minhas custas. Eram preparados aves de 10 em 10 dias. Muito vinho de toda espécie, nem por isso exigia o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Então você percebe, né? Neemias não só foi ali representante, governador, ajudou o povo, colocou a mão na massa, mas dispôs da sua parte, né? Das suas riquezas, como oferta ali para manutenção naquele período de caos, né? No período da reconstrução. E aí ele fala: lembra-te de mim para o meu bem, ó Deus, e de tudo que eu fiz a este povo. E aí os inimigos vão conspirar, né, para intimidar Neemias. Eles não desistiram. No capítulo 6 nós vamos ver novamente a investida deles. Tendo ouvido Sabalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado um muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos na aldeia do Vale de Ono. Porém, intentaram me fazer mal. Enviei mensageiros e disse: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Porque se desceria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhe dei sempre as mesmas respostas. Então Sabalate me enviou pela 5ª vez o moço que trazia à mão uma carta aberta. E do teor seguinte: entre os agentes que se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro e, segundo o que se diz, querem ser rei deles. E puseram profetas para falarem ao teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo que dizes, coisa nenhuma se sucedeu. Tu, do teu coração, é que inventas tais coisas, porque todos eles procuram aterrorizar-nos. E diz: as suas mãos largarão a obra e não efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Olha só, mais uma vez ele ora. Então ele tá, né, em meio às respostas, em meio a tudo, tem oração de Neemias. E como ele nos ensina que na nossa caminhada, uma coisa que não pode faltar é oração. Ore comendo, ore deitado, ore lavando louça, ore no trânsito, ore tomando banho, em todo tempo ore. E isso você colherá os benefícios. Neemias nos ensina isso, né? E aí, tendo ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Betabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus no meio do templo e fecharemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém, eu disse: homem, como eu fugiria? Nem quem há como eu que entre no templo para que viva, de maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara.
Tal profecia falou ele contra mim. Sobre Tobias e Sabalate os subornaram. Olha só. Para isso os subornaram, para me aterrorizar e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivesse motivo de inflamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sabalate no tocante a essas tuas obras, e também da profetisa Noadia e dos dois mais profetas que procuram me aterrorizar. Mais uma vez, Neemias aqui, levando a Deus em oração os seus inimigos. E aí, em 52 dias, terminaram a reconstrução do muro. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês Ulu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, os nossos circunvizinhos, e decaiu muito o seu próprio conceito, porque reconheceram que por intermédio do nosso Deus é que fizemos tais obras. Naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, carta de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá lhes eram ajuramentados, porque eram genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joaná se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falaram na minha presença, e das minhas palavras lhe levaram a ele. Tobias escrevia cartas para me aterrorizar. E amanhã nós vamos ver que Neemias vai continuar estabelecendo as guardas em Jerusalém. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, e como aprendemos com Neemias, Senhor, queremos orar a Ti em todo tempo, orar a Ti sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas alegrias, sobre os nossos desafios, levar a Ti todas as nossas petições, porque aqui nós aprendemos que o Senhor em todo tempo cuida de nós. Em nome de Jesus, amém. E Deus te abençoe. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Se já é inscrito, chama mais alguém para se inscrever. Deus te abençoe.